Fala galera, Diego de Leon na voz aqui no Conexão 31, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos para mais um vídeo aqui falando sobre o Cruzeiro, né? O mercado da bola tá aquecido, é muita coisa sendo dita e essa semana mesmo com o Natal, foi uma semana muito movimentada nos bastidores. Então, antes de mais nada, vou fazer aquele pedido, né? Nos siga nas redes sociais. Diego de Leon UFC, todas as redes sociais. Diego de Leon UFC e Conexão 31. Vai lá, segue a gente, acompanha a gente. Eu estou sempre postando conteúdos diferentes em redes sociais diferentes. Então, siga a gente lá. E nesse vídeo aqui, já dá um joinha nesse vídeo. Já compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que gosta de conteúdo como esse, conteúdo do Cruzeiro. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para que o nosso trabalho possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. E vamos logo para esse assunto do dia, para esse vídeo do dia. E eu quero começar com uma frase. Eu gosto de pegar gancho em frases. E o gancho vai ser o seguinte: muito barulho e pouca efetividade. Muito barulho nos bastidores, muita sondagem, muito jogador sendo oferecido, muita coisa vazando. Mas até agora o Cruzeiro não fechou nenhuma contratação nessa janela de verão, tá? Essa que é a verdade. Mas vamos pensar pelo lado aqui, ó. O Cruzeiro terminou um ano, assim, faltou o título? Faltou. Poderia ser campeão da Copa do Brasil? Poderia sim, mas não foi. O ano poderia ser melhor? Poderia, sendo campeão, mas não foi. Mas o ano do Cruzeiro foi um ano positivo, foi um ano bom. Ah, mas o Leonardo Jardim foi embora. Sim, foi embora. É ruim isso? Sim, você perde um cara que já estava adaptado e que já tinha iniciado o processo de montagem do elenco para 2026. Então você perde. Mas você não perde tudo, porque o elenco está praticamente montado. O Cruzeiro já tem uma espinha dorsal para 2026. O Cruzeiro já tem aí, vamos falar em quantidade. O Cruzeiro tem 80% aí de um bom elenco montado. Precisa ali de 20%, que é justamente o up para ele entrar ali na briga com Palmeiras e Flamengo pelos grandes títulos sul-americano e nacional. Seria isso, uns 20%, porque a espinha dorsal já está montada. Vamos lá, o Cruzeiro precisa de um bom zagueiro para fazer frente a Fabrício Bruno e Vidalba, para quando eles não jogarem a gente manter o nível, pra gente melhorar a nossa bola aérea, principalmente aquela bola no segundo pau. O Cruzeiro perdeu a Copa do Brasil, 2 lances assim, bola alçada no segundo pau, o jogador resvalou pro meio da área e ali o Cruzeiro sofreu gols. E aí teve outros jogos também. Se você olhar o jogo contra o Ceará, que nós perdemos, o jogo contra o Santos, foram de lados diferentes, mas aquela bola, né, cruzada na área, o Cruzeiro teve muita dificuldade disso durante o ano. Então a gente precisa de um zagueiro nesse nível. Precisamos de um volante para fazer frente ao Lucas Romero, e quando ele não jogar, ter esse jogador também. E porque o Wallace não conseguiu ser esse jogador, apesar do prestígio, do nome, da qualidade que o Wallace tem, mas em um ano o Wallace não conseguiu ser esse jogador. Precisamos de um jogador também para ser reserva do Matheus Pereira, na mesma situação dos outros. Quando não puder jogar, a gente manter o nível. Eu falei 3. Talvez mais um jogador de beirada. Mais um jogador de beirada. Vamos colocar que a gente está satisfeito com a nossa lateral direita, porque essa semana ventilou-se o nome do Vitinho. E eu vi muita gente falando, não faz o negócio, porque o William é bom. Todo mundo passou o ano inteiro xingando o William. Mas eu vi uma coisa positiva no post. Os comentários eram muito pró-William. Interessantíssimo isso, cara. Então nós temos 2 laterais direito bom. Nós temos o William e o Cauã Moraes. Nós temos o Fagner, que vai ficar também. Do lado esquerdo nós temos o Cauã Prates e temos o Kaique. Então acho que o Cruzeiro, talvez mais um jogador de beirada. Então o
Cruzeiro precisa de 4 jogadores pontuais. Então o Cruzeiro não precisa de ir para o mercado desesperadamente, como muitos aí estão fazendo. Inclusive do outro lado aqui da Lagoa, gente. Que está desfazendo do time e vai precisar aí, talvez, aí 10 ou mais jogadores para montar o time titular e para ter bons reservas. O Cruzeiro não precisa disso, cara. O Cruzeiro não precisa disso. É bom lembrar que o Arroio chegou em setembro. É bom lembrar que o Luiz Sinisterra ainda não jogou tudo aquilo que pode jogar, por causa até mesmo do período dele pós-lesão, ainda não conseguiu se recuperar 100%, voltou a sentir uma lesão nas finais da Copa do Brasil. É um cara que vai agregar muito ainda. E chegou o Ney Servídia Real, gente. Um jogador com potencial, assim, de ser um grande atacante no mundo daqui 2, 3, 4, 5 anos. Precisa de lapidação, precisa de finalizar a sua formação, porque ainda não está 100% formado. Um jogador que foi artilheiro do Mundial, artilheiro do Sul-Americano. Então, o Cruzeiro, muito barulho, né, muita sondagem, mas nenhuma efetivação. O elenco do Cruzeiro é bom. Acabei de falar aqui, ó. Talvez você vai falar, precisa de 5, talvez alguém vai falar, precisa de 3. Eu fui na média, o Cruzeiro precisa de 4 jogadores. Pontuais. Assim, ó. Por quê? Porque foi o que faltou esse ano pra nós. Faltou quando o Matheus Pereira não jogava, faltava quando o Lucas Romero não jogava, quando o Fabrício Bruno e o Vidalba não jogavam, faltava. E aí muita gente fala, mas o Jonathan Jesus, ele tem uma questão pra mim que e vocês vão entender. Todas as vezes que ele ficou muito tempo inativo e ele precisava atuar, ele não consegue performar. Eu não sei te explicar, tá? Não sei te explicar o porquê. Se é mental, se é físico, não sei. Mas pode pegar. O Jonathan Jesus foi bem em 2024, que ele teve sequência. Em 2025, que ele não teve sequência por mérito do Vidalba e do Fabrício Bruno, ele não conseguiu performar. No último jogo ele jogou bem pra caramba. Jogou porque o jogo anterior ele jogou. Você entendeu? Então que ele teve sequência, jogou bem demais contra o Corinthians, mas no jogo anterior ele jogou, foi contra o Santos. Agora, contra o Santos, que ele vinha de uma inatividade, ele já não jogou tão bem, assim como os companheiros. Então, eu não sei se o Jonathan Jesus traz essa confiança de ser aquele jogador, de ficar 5 jogos sem jogar, sem ter nenhum minuto, e entrar e dar conta do recado. Ficar 10 jogos sem jogar, quando precisar, ele entrar e dar conta do recado. Então eu acho que há essa desconfiança com o Jonathan Jesus. Não no seu potencial. Que potencial todo mundo sabe que tem. Qualidade, cara, todo mundo sabe que ele tem. Mas quando ele fica muito tempo inativo, ele não consegue entregar isso no jogo. Aconteceu também com o Lucas Romero, quando precisava de se ausentar. Não temos um reserva à altura. Enfim. Então o Cruzeiro não precisa entrar nessa confusão, sabe, ventila nome daqui, ventila nome dali, porque o elenco já está formado. E ali vai depender mesmo de alguns ajustes que o Tite vai fazer no time. Uma coisa o Tite não vai manter a mesma coisa que o Leonardo Jardim fez, tá, gente? E isso não é questão negativa ou positiva, é questão de trabalho autoral. Cada um tem o seu trabalho. Cada um tem as suas características e a sua forma de jogar. Então o Tite, ele vai, principalmente, taticamente, ele vai mudar o time. Ele não vai jogar num 4-4-2. O Tite, eu já vi o Tite, o modelo que o Tite mais usou nos últimos anos é o 4-1-4-1. Durante o jogo com algumas variações ali. Aí muita gente fala, jogou no 3-5-2 no Flamengo. O Léo Ortiz não atuava como terceiro zagueiro, ele atuava como volante. Era volante mesmo. Volante, um do lado do outro ali. Então eu não acho que ele vá atuar no 3-5-2.
mas eu acho que ele vai fazer um trabalho muito dele. Ele vai, algumas coisas do Leonardo Jardim ele vai manter ali, mas algumas coisas ele vai mudar. Aí eu não sei o que ele vai mudar, se ele vai mudar nomes, se ele vai mudar só a questão tática. Eu tô falando a questão tática aqui porque é algo assim, o Leonardo Jardim chegou aqui e foi uma coisa que ele fez muita força para nós torcedores entendermos que era possível jogar naquele sistema de 4-4-2. E com aqueles dois jogadores de frente ali, ajudando muito na pressão alta, muito, participando muito, que era o Caio Jorge e o Matheus Pereira. E aí havia uma dúvida se o Matheus Pereira conseguiria exercer essa função, e assim, conseguiu e com sobra, porque o Matheus Pereira era um jogador que corria muito no meio de campo, desarmava, dava carrinho, ajudava muito no momento defensivo. O Caio Jorge, cara, teve um gol que o Caio Jorge fez, ou ele deu o passe no Mineirão, acho que foi o gol do Arroio. Eu não lembro, pô, contra quem, que o Arroio passa na frente do Caio Jorge, assim. O Caio Jorge, ajudando a marcar lá na entrada da área. Cara, na entrada da área, o Caio Jorge desarma, aí a bola sobe pro Willian, o Willian toca para o Caio Jorge vem naquela velocidade dele, aí o Arroio vai passar na frente dele, ele vai dar o passe pro Arroio. Isso é uma filosofia que o Leonardo Jardim, ele se esforçou muito para colocar isso na cabeça do torcedor cruzeirense, na imprensa, que era possível, né? E para isso eu precisava de jogadores que vencessem duelos e que tivessem atitude, né? Principalmente uma atitude coletiva. Então, eu acho que algumas coisas vão mudar. Tomara que o Tite mantenha o máximo de coisas, mas uma coisa ou outra não tem jeito. Ele vai fazer a mesma coisa. Não vai. Ele vai mudar, ele vai fazer um trabalho muito autoral, ele vai colocar as ideias dele. O que ele acredita de sistema tático, o que ele acredita de pressão alta, de saída com o goleiro e com o zagueiro, como sair de uma pressão alta do adversário, como fazer uma pressão alta no adversário, atacar a transição alta, ou uma coisa a gente vai ver um Cruzeiro com mais posse de bola. Porque o Cruzeiro do Leonardo Jardim era poucos toques na bola, poucos jogadores participando dessa transição, porque ela tinha que ser rápida, então se passar em mais jogadores, a jogada fica mais longa. Com o Tite, nós vamos ver isso. Mais jogadores vão participar da construção, essa jogada ela vai ser mais demorada, mas ela vai ser mais elaborada. Ponto forte disso o Cruzeiro esse ano teve muita dificuldade com linhas baixas. Pegava um time com linha baixa no Mineirão, aquele time que não sobe as linhas, que não marcava o Cruzeiro a pressão, os blocos organizados lá atrás, bunda na frente do goleiro. E vem Cruzeiro, o Cruzeiro tinha muita dificuldade, porque o Cruzeiro atacava muito em transição rápida. Com o Tite, talvez a gente vai ter esse remédio, que é um time que elabora mais a jogada, mais toque de bola, tenta envolver mais o adversário e consegue penetrar nessas defesas mais fechadas, nesses blocos mais baixos. Cruzeiro, transição rápida, era bom contra quem? Quando o time vinha no Mineirão, bloco alto, marcava o Cruzeiro lá em cima, deixava os zagueiros no meio de campo, transição rápida. O atacante é mais rápido que o zagueiro, na maioria das vezes. Exceto quando esse zagueiro se chama Fabrício Bruno. Aí o Cruzeiro era o contrário. O Cruzeiro jogava com a linha alta, marcando o adversário lá em cima. O Fabrício Bruno jogava em sobra. Mas o Fabrício Bruno todo mundo sabe, né, velho? É fora da realidade. Às vezes as pessoas ficam zoando, der flash e tal, brincando. Mas é verdade, gente. O Fabrício Bruno, ele tem uma qualidade de velocidade que é muito, muito acima da média. Se você pegar 100 zagueiros e colocar para correr com 100 atacantes, eu tô para te dizer que 90 atacantes vão correr mais do que os zagueiros. Ou até mais. Eu tô jogando aqui 90 a 10 só para dar uma moral. A maioria absoluta, o atacante é mais rápido que o zagueiro. Com o Fabrício Bruno é o contrário. 90% das vezes o Fabrício Bruno é mais rápido que o zagueiro. Não é normal, é loucura. Então o Cruzeiro se aproveitava disso
E o Fabrício Bruno jogava sem sobra. Pode deixar eu com um atacante aqui, não vai. Então o Cruzeiro ele tinha esse benefício, e a gente vai continuar tendo. Então eu acredito que com o Tite vai ser uma jogada mais elaborada, a gente talvez vença essas defesas mais compactas, bloco baixo, mas vamos aguardar para ver, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais, Diego de Leão UFC, Conexão 31. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você não curtiu, curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. E ative as notificações, né? Para você não ficar sem o próximo conteúdo. Tamo junto e até o próximo.